se eu te dissesse que você nasceu sem um propósito definido e que essa é a maior e mais libertadora dádiva que você poderia receber? É uma ideia que assusta Léo, um jovem artista talentoso que passa horas no seu estúdio, paralisado diante de uma tela em branco. Ele tem a liberdade de pintar qualquer coisa, o universo inteiro de possibilidades à sua frente. E é exatamente essa liberdade infinita que o aprisiona. Ele teme dar a primeira pincelada, com medo de que seja a errada, de que defina a sua obra para sempre de uma forma que não seja perfeita. A história de Léo é a história de muitos de nós. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao Sabedoria Narrada. Hoje vamos explorar o existencialismo, uma filosofia que nos tira do banco do passageiro e nos coloca firmemente no assento do motorista da nossa vida. Para entender esta ideia, precisamos de começar com o pilar central do pensamento existencialista. A existência precede a essência. Pense em qualquer objeto ao seu redor, como um pincel. Antes mesmo de existir, o seu propósito já havia sido definido. Ele foi feito para pintar. A sua essência de ferramenta de pintura veio antes da sua existência física. Para os filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, o ser humano é radicalmente diferente. Nós não chegamos a este mundo com um manual ou uma etiqueta de instruções. Nós simplesmente existimos. Primeiro, nós nascemos, respiramos, sentimos. E só então, através das nossas escolhas, das nossas ações, das nossas paixões e dos nossos valores, é que nós criamos a nossa própria essência. Léo não nasceu artista. Ele torna-se um artista a cada pincelada que escolhe dar, a cada obra que decide criar. Ele não é definido pelo seu potencial, mas pelas suas ações. Esta constatação leva-nos diretamente ao segundo conceito fundamental, a liberdade radical. Se não há um roteiro pré-escrito para a nossa vida, isso significa que somos absolutamente livres para criar o nosso. Sartre usou uma frase famosa para descrever esta condição. Ele disse que estamos condenados a ser livres. Condenados porque não temos a opção de não escolher. A decisão de Léo de não pintar, de permanecer paralisado, já é uma escolha que o define naquele momento. Cada passo que damos, cada palavra que dizemos, cada caminho que ignoramos, tudo isso são pinceladas que adicionamos à tela em branco da nossa existência. Não há como escapar desta liberdade. Ela está no cerne da experiência humana. E é uma ideia ao mesmo tempo eletrizante e um pouco assustadora, pois ela remove todas as desculpas e coloca-nos face a face com a nossa própria responsabilidade. E essa responsabilidade total pela nossa própria essência leva Léo e a nós a um sentimento que os existencialistas chamam de angústia. Mas é crucial entender que essa angústia não é a ansiedade clínica ou o desespero paralisante. É, na verdade, o sentimento profundo e vertiginoso que surge quando nos damos conta do peso da nossa liberdade. Para Léo, é a angústia de saber que cada pincelada na tela não apenas define a sua obra, mas também apresenta ao mundo um modelo do que um artista pode ser. Quando escolhemos ser honestos ou desonestos, corajosos ou covardes, estamos implicitamente a dizer que essa é uma forma válida de se viver. Essa consciência de que as nossas ações ecoam para além de nós mesmos é a fonte da angústia existencial. É o peso de saber que não há ninguém para culpar ou parabenizar além de nós mesmos. Diante desta liberdade, a tentação de fugir é enorme. E é aqui que surge um dos conceitos mais práticos e reveladores do existencialismo: a má-fé. Viver em má-fé é o ato de mentir a si mesmo. É o mecanismo de autossabotagem que Léo usa para fingir que não é livre.
Ele diz a si mesmo: eu não tenho inspiração hoje, ou eu não tenho o material certo, quando na verdade está a usar estas desculpas para não enfrentar a responsabilidade da tela em branco. Ele trata-se a si mesmo como um objeto, uma vítima das circunstâncias, quando a cada momento está a escolher permanecer paralisado. Mas o existencialismo não nos deixa sozinhos com essa angústia. Oferece-nos uma nova perspectiva. A angústia não é sua inimiga, é a sua bússola. Esse sentimento de peso que surge antes de uma grande decisão é um sinal de que aquela escolha importa. É a prova de que você não está a agir em má fé no piloto automático, mas que está a exercer a sua liberdade de forma autêntica. Em vez de fugir dela, podemos usá-la como combustível. A angústia é a energia da criação, o desconforto que precede um grande salto em direção ao eu que você está a escolher tornar-se. Quando Léo sente angústia ao olhar para a tela branca, é porque a sua arte está profundamente conectada aos seus valores. Esse desconforto é o chamado da sua liberdade para a ação, convidando-o a fazer uma escolha consciente e corajosa. Essa escolha entre a autenticidade e a má-fé coloca Léo numa encruzilhada fundamental. Se ele escolhe o caminho autêntico, abraçando a sua liberdade e responsabilidade, uma nova pergunta surge: o que fazer com essa liberdade? Se não há um sentido pré-definido para a vida, como pode ele viver uma vida que valha a pena? É neste ponto que o existencialismo se revela como a filosofia da ação e da criação. A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profundamente desafiadora. Se o universo não nos entrega um propósito, então nós devemos criar o nosso. O sentido da vida não é algo a ser encontrado como um tesouro escondido, é algo a ser construído como uma casa, tijolo por tijolo, com as nossas próprias mãos. Esse processo de construção de sentido manifesta-se naquilo que os existencialistas chamam de um projeto de vida. Nós damos sentido à nossa existência quando nos dedicamos apaixonadamente a algo que transcende a nossa própria satisfação momentânea. Pode ser um trabalho, uma causa, uma arte, a criação de uma família, a busca pelo conhecimento ou a luta por um mundo mais justo. O quê do projeto é menos importante do que o como. O sentido não está no título de médico, mas na escolha diária de se dedicar a curar. Não está no rótulo de artista, mas na escolha corajosa de expressar a sua visão de mundo, independentemente do aplauso. Mas como isso se parece na vida real? A criação de sentido não precisa de ser uma obra grandiosa. Pense na advogada que trabalha num grande escritório, mas que encontra o seu verdadeiro projeto ao fundar um pequeno abrigo para animais abandonados aos fins de semana. O sentido da vida dela não está apenas na sua profissão, mas no amor e no cuidado que ela escolheu dedicar. Pense no músico que desiste de procurar a fama em grandes palcos e encontra o seu propósito ao dar aulas a crianças na sua comunidade, vendo nos olhos delas o mesmo brilho e paixão que ele um dia sentiu. Eles não encontraram um propósito pronto. Eles construíram-no dia após dia, com escolhas que alinhavam as suas ações com os seus valores mais profundos. O filósofo Albert Camus levou esta ideia ainda mais longe ao falar sobre o absurdo. O absurdo é o choque, o conflito entre o nosso desejo humano desesperado por sentido e o silêncio frio e indiferente do universo que não nos oferece nenhuma resposta. É como gritar uma pergunta num desfiladeiro e ouvir apenas o eco da nossa própria voz. Em vez de se desesperar diante disso, Camus propõe-nos uma revolta. Nós devemos viver em revolta contra o absurdo, abraçando a vida com paixão precisamente porque ela não tem um sentido inerente. A metáfora máxima para esta revolta é o mito de Sísifo, o homem condenado pelos deuses a empurrar uma rocha gigante até o topo de uma montanha, apenas para a ver rolar de volta para baixo, repetidamente, por toda a eternidade. Um destino terrível, sem propósito. Mas Camus
pede para que imaginemos Sísifo feliz. Por quê? Porque no momento em que a rocha rola, Sísifo está livre. Ele desce a montanha consciente do seu destino, mas superior a ele. Ele encontra sentido não em chegar ao topo, mas na própria luta, no esforço consciente, na sua recusa em se render ao desespero. O seu projeto é a sua rocha. A felicidade dele é o esforço em si. Qual é a paixão, o valor ou o projeto que faz o seu esforço diário, a sua própria rocha, valer a pena? Essa imagem de um Sísifo feliz, que encontra sentido na sua luta diária, é talvez o presente mais valioso que o existencialismo pode nos oferecer. Para Léo, a sua rocha não é mais a pressão para criar uma obra-prima, mas o próprio ato de pintar, a sua dedicação diária ao ofício. Ele aprende que a dignidade e o propósito não estão na ausência de dificuldades ou no sucesso final, mas na maneira como escolhemos enfrentar as nossas lutas. A vida de Léo, com as suas alegrias, os seus medos da tela em branco e as suas rotinas, é a sua montanha e a sua rocha. Ao escolher o seu projeto, ao decidir dar a primeira pincelada com paixão, ele transforma o seu esforço diário em algo que vale a pena. O existencialismo, portanto, não é uma filosofia para ser apenas estudada em livros, mas para ser vivida a cada instante. É um chamado constante para a autoanálise e para a coragem. É o convite para que você pare de procurar por respostas prontas no mundo exterior e comece a construir as suas próprias respostas através das suas ações. Viver autenticamente pode começar com gestos simples, mas poderosos. Começa no momento em que você para de dizer "eu não tive escolha" e assume a responsabilidade pelas suas decisões. Começa quando você troca a desculpa de "eu sou assim mesmo" pela pergunta "quem eu escolho ser a partir de agora?". A sua vida é a sua grande obra-prima, a sua escultura. Cada escolha, cada sim e cada não é uma martelada no mármore. Você não pode culpar a ferramenta ou a pedra. A forma final da estátua é sua responsabilidade. Não se busca a perfeição, pois uma obra de arte não é valiosa por ser perfeita, mas por ser uma expressão honesta e corajosa do seu Criador. É a sua assinatura no universo, uma declaração de que você esteve aqui e escolheu viver com propósito, um propósito criado por si. Ser autêntico hoje pode significar finalmente inscrever-se naquele curso que você adia por medo de não ser bom o suficiente. Pode ser ter aquela conversa difícil que você tem evitado por receio do conflito. Ou, como Léo, pode ser simplesmente dedicar 1 hora à sua rocha, àquele projeto que lhe dá vida, em vez de gastar essa hora numa distração vazia. Qual é a pequena escolha autêntica, por menor que seja, que você pode fazer hoje para adicionar uma pincelada de cor verdadeira à sua obra? Pense nisso. E se estas reflexões o tocaram, partilhe a sua perspectiva nos comentários. Se você também acredita no poder de sermos os autores da nossa própria história e quer continuar a explorar caminhos para uma vida com mais sentido e sabedoria, considere inscrever-se no canal e juntar-se à nossa comunidade. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar esta conversa. Muito obrigado pela sua companhia e até ao nosso próximo encontro.